Cadê a galera da maconha? A galera da droga. Droga. Cadê? Cadê a galera da droga? Como é que vocês estão? Hoje eu tô vestido de fenda do biquíni, né? Como disse um cara do chat. E tem certas coisas que a gente não pode nem questionar, né? Tem certas críticas e observações que a gente não pode nem questionar. Eu, como um bom marxista, eu acredito que a crítica é o substrato do desenvolvimento da nossa ciência, né? Dito isso, eu vou continuar usando a camisa. O que você acha do Boulos aceitar a sabatina do Marçal? Eu vou falar isso agora porque eu não vou comentar isso de maneira mais profunda. Eu acho que é condizente com a tática dele. Para além de se eu achar certo ou errado, eu acho condizente com a tática dele. O Boulos precisa de algum fato político para causar essa virada. Ele precisa disso. Ele sabe que ele tá atrás, ele precisa de alguma coisa que chacoalhe os ânimos. E isso veio numa hora, assim, que é um ou vai ou racha da parte dele, sabe? Então, se é bom ou se é ruim, o que eu vou dizer é condizente com a tática de propaganda eleitoral dele. É condizente. O Boulos dormiria na sua casa? Eu tenho um apartamento de 28 metros quadrados, eu falei isso. Eu acho que ele não teria muito onde ficar aqui. SP simplesmente sem luz das ideias deveria ser o suficiente. Pois é, mas não, as coisas não são tão simples. E quem dera elas fossem, né, gente? Quem dera só a aparência e a essência coincidirem, né? E se a aparência e a essência coincidirem, a ciência não seria necessária. Então, pra nós seria muito mais fácil se as pessoas tivessem crises de consciência e votassem no que é melhor pra si baseado na própria observação não mediada. Mas não é assim que funciona, né? Trabalho político não seria necessário se isso fosse um fato, né? Aí o que a gente tem que fazer é largar um pouco mão do idealismo e partir pro trabalho de massas, que é o que a gente mais tá precisando, né? Você pensa em falar sobre a cúpula dos BRICS? É uma boa. Eu não tinha pensado nisso, mas acho que essa pauta tá um pouco quente demais pra gente não falar aqui. Então eu vou buscar escrever sobre, sim. É uma boa sugestão. Terminei o ensino médio nacionalista e fui fazer matemática na USP São Carlos, me afastei da direita, saí não aguentar trabalhar e estudar fora do meu estado. Engenharia não, álgebra 3. Brisolista como bom carioca. Cara, eu fiquei chocado quando eu fui pro Rio, como a extrema-direita ainda usa a figura do Brizola como bode expiatório. Eu vi uns reaça lá falando assim, tá vendo por que o Rio tá desse jeito? Tudo culpa do Brizola. O cara foi governador 45 anos atrás, velho. Os caras conseguem botar a culpa em alguém da esquerda, tipo, mesmo que o cara seja do século retrasado. É foda a dissonância cognitiva, né? Eu nunca tinha visto nada da Colômbia antes, seu vídeo foi muito informativo. Isso é uma mensagem que eu recebi muito. Muitas pessoas não conheciam essa história dos falsos positivos. E nem do Uribe e do uribismo, né? Mérito da Duda, tá? Crédito 100% dela. Quem levantou essa pauta foi ela. A Duda mora no Uruguai, então, e ela é internacionalista, então ela tem bem mais vínculos com isso. Boa parte dos temas latino-americanos, quem levanta a bola é ela. Exceto quando a coisa tá pegando fogo, tipo eleições na Venezuela, né? Que aí não tem como a gente não falar. A Duda não pensa em fazer o canal? Ela tem. É que ela escreve mais do que posta. Mas ela postou mês passado, acho. Mês passado não, semana passada. Ela tem no Insta. Ela não sei se ela tá aí no chat. Exato, a Duda, Suede e o Robson são o trio aí do canal que fazem isso aqui funcionar. O perfil dela, Duda Bolche. De bolchevique mesmo. Ela tem canal, postou semana passada, foi isso que eu quis dizer. Sim, eu vou falar sobre essa coisa do Lula vetar a entrada da Venezuela no BRICS, que eu acho isso uma atrocidade política. Internacionalista de ofício, ela é formada em relações internacionais. A profissão dela é internacionalista. Tô falando internacionalismo proletário, não é isso que eu tô falando. O PDT chamando o Ciro pra sair, Ciro Gomes bola o pior canhão da história e é convidado a se retirar do PDT, né? Eu queria pedir um favor pra vocês, eu já começo. Alguém tem, por favor, e pode mandar imediatamente na minha DM, a imagem do Brizola de asa. Eu não sei se vocês lembram, nas eleições de 2020, eu acho, que teve a imagem do Brizola de asa. Vocês lembram disso? Eram vários quadros do PDT, incluindo o Ciro no meio, e parecia o clipe In The End do Linkin Park, tipo, tudo meio amarelo, e no céu tava o Brizola meio semi-transparente gigante com asas. Eu não lembro em qual eleição foi essa. Eu não lembro se foi na mesma eleição daquele vídeo bizarro do Ciro mito, mitômano, vomito, eu meu mito, que tem a bozena do toma lá da cá vestida de Cavaleiros do Zodíaco. Eu fico imaginando pra pessoa que não sabe do que eu tô falando, parece que eu tô tendo um derrame, né? Mas eu só tô falando de eleições brasileiras. Foi 2021 essa? Mandou nos... Ah, você tem essa imagem do Brizola de asa? Eu perguntei no grupo da Soberana, ninguém me respondeu, ninguém me responde nesse coletivo. Ah, bom, já que você me mandou aqui no... Eu tenho que mostrar pro pessoal o Brizola de asa, né? Aqui, que delícia, cara. Nossa, tem 2 pixels a imagem, é verdade. Nossa, tem uma galera aqui que eu tenho certeza que vocês não vão lembrar quem é. Ó, vamos fazer jogo do... Descubra quem é esse pedetista. Vamos jogar esse jogo, chat? Quem é o pedetista? Ó, esse é o tamanho original da imagem, tá? Se eu esticar, ela vai ficar com 5 pixels. Ó, quantas pessoas vocês reconhecem aqui?
Temos o Ciro, né? Bolou o pior canhão da história, foi chamado a se retirar. Lula, onde que tem Lula aqui, Zé? Ó, no canto direito, provavelmente vocês não estão vendo meu mouse, né? Mas no canto direito a gente tem exatamente, tem um camarada aqui. Esse aqui, me corrija se eu tô errado, mas é o Cabo Daciolo? Ou eu tô muito louco? Logo do lado do Luciano Huck é o Cabo Daciolo ou eu tô chapando? Tem o Rodrigo Maia, sim. O FHC tá aqui no meio, o Eduardo Leite tá no meio. A Marina, o Molon, o Freixo tá aqui. O Datena tá ali. O Randolph, FHC, Márcio França. Como é que é o nome desse da esquerda, que é o cara que tem pinta de esquerdomacho lá da... Eu acho que ele é do Ceará, né? Como é que é o nome dele? Eu esqueci. Não é o Camilo que eu tô falando. Todos juntos num projeto nacional. ACM Neto, sim. Orlando Silva também. Túlio Gadelha, é esse que eu queria lembrar. Mano, gente, na moral, eu sei que tá difícil de ver, mas sente o drama dessa montagem do Túlio Gadelha. Olha essa montagem. Olha, colocaram a cabeça dele num terno. Olha essa montagem. Aqui. Sente o drama dessa montagem, velho. Que é isso? Isso aqui é um post que acho que a Juliana Brizola fez no Twitter. Que tem... É por isso que eu coloquei aqui, Brizola de asa, porra. É Brizola de asa. Brizola de asa. É o Fátimo Bernardo, sim. Caralho, tem asa mesmo. Pô, a gente não pode deixar esse tipo de coisa morrer. Lembrando que quem não deixar o like é academicista pós-mod. E quem não entrar na loja da Soberana que tá aí fixado é pós-mod academicista. Não sei nem se isso é bom ou se é ruim. Olha que coisa, né? A gente acha que essas discussões são super importantes no mundo. E quem sai da academia acha que, pô, o cerne da questão é esse. A maior parte das pessoas tá, não sei nem o que é isso. São vícios liberais da academia, tá, gente? Que eu não vou entrar nesse mérito agora. Pós-moderno, mas mesmo assim, quem não é da academia, de humanas, de um certo setor e tal, nem vai saber e nem precisa saber dessas porras, sabe? Bom, pra não tomar muito do tempo de vocês, eu vou começar a falar sobre... Depois a gente dá umas pausas pra tomar uma água, esticar as pernas e tal. Fumar liamba pra quem é de liamba. Tomar um café pra quem é de café. Cadê a galera da maconha? Bom, vamos lá. Eu vou começar pela pauta que caiu dos outros roteiros. Uma das pautas que caiu foi uma fala muito louca do José Múcio, que a gente vai trazer aqui pra comentar, porque por mais que seja uma pauta bem quente, ela levanta algumas questões que vale a pena a gente ter sempre em mente quando a gente debate Forças Armadas no Brasil. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui na tela pra ilustrar. Aqui no Poder 360. Ideologia do governo Lula barra licitação com Israel, diz Múcio. Gente, vocês sabem que os Cavaleiros do Apocalipse aqui do canal envolvem sempre um deles que é o pior, que é jornalismo declaratório. A gente odeia muitas coisas aqui no canal. E talvez o Cavaleiro do Apocalipse, que seja o equivalente à morte pra gente, é o jornalismo declaratório. Bom, afirmou que preferências ideológicas atrapalham e interferem no Ministério da Defesa e cita caso em que não pôde vender munição para alemães por causa da Rússia. Por que a gente tá falando de jornalismo declaratório? Porque o jornal só falou. Falei, tô leve. O Múcio disse que a ideologia do governo Lula barrou a licitação. Bom, a maior parte das pessoas que lê vai entender isso como sendo um fato e não como uma opinião de um general à paisana dentro de um ministério. Entendem? O jornalismo declaratório é muito favorável a esse tipo de coisa. Joguei a bomba, falei, tô leve. Escrevi, saí correndo, pau no cu de quem tá lendo. Bom, essa fala é milimetricamente calculada. Milimetricamente calculada. E a gente vai tentar mostrar pra vocês o que ele tá calculando aqui. Caso você não saiba e não tem tanta obrigação assim de saber, o José Múcio é ministro da Defesa do Lula. E apesar dele ser civil, ele que obedece às Forças Armadas e não o contrário. Ou seja, na teoria, o ministro da Defesa deveria ser um civil sobre a qual as Forças Armadas estão subordinadas. Só que no caso do José Múcio, muitos analistas dizem que ele é um general à paisana, ou seja, um general disfarçado de civil. É uma pessoa que responde às Forças Armadas. É o ministério que tá obedecendo às Forças Armadas e não o contrário. Porque Forças Armadas é burocracia do Estado, gente. Burocracia que tem que obedecer. Obedecer forças civis. Forças desarmadas, né? Bom, e o José Múcio tá nesse posto no governo Lula por quê? Porque o Luiz Inácio Lula da Silva sempre teve, tá? Em todos os governos, uma postura passiva frente ao golpismo das Forças Armadas. Sempre teve. Sempre. Ó, o camarada falou, jurava que ele era militar de tanto que ele é capacho. Ele é um militar à paisana. Sim, ele inclusive já disse que ele gosta de ser chamado de general à paisana. De general disfarçado. Enfim, o contexto disso é, no dia 8 de outubro, ele deu a seguinte declaração. A questão diplomática interfere na defesa. Houve agora uma concorrência, uma licitação, vencer os judeus, o povo de Israel. Mas por questão da guerra, do Hamas, os grupos políticos, nós estamos com essa licitação.
pronta, mas por questões ideológicas nós não pudemos aprovar. O TCU não permitiu dar o segundo colocado e nós estamos aguardando que essa circunstância passe para que a gente possa se defender. Quais são os problemas dessa fala? Sim. Acabou a live, é isso. Os problemas da fala são sim. Não, eu já vou analisar aqui. Primeiro, onde que foi essa fala? Foi numa coletiva de imprensa do Itamaraty. Principalmente para falar das operações de repatriação de brasileiros que estão no Líbano agora sob ameaça de Israel. Porque Israel, caso vocês não estejam acompanhando, está atacando o Líbano. E o Brasil está fazendo uma política de resgate de brasileiros que moram no Líbano. Que não são poucos, porque a gente tem uma imigração libanesa muito grande aqui. Ou seja, o cara estava falando num contexto onde o governo brasileiro estava resgatando brasileiros do Líbano que estavam fugindo de ataques genocidas de Israel. Aí o cara me mete essa, falando que isso foi questões ideológicas. Só que esse é o começo dos problemas, tá? Vamos voltar para uma frase aqui, que essa aqui é de enlouquecer. Venceram os judeus, o povo de Israel. Primeiro, ser judeu e ser de Israel não é a mesma coisa. Ser judeu e ser sionista não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, tá? Então essa mistureba é inclusive uma das coisas que Israel usa para poder enviesar a opinião pública. Existem muitos judeus anti-sionistas. Existem judeus que são contra a existência do Estado de Israel. Então como que ele fala os judeus, o povo de Israel? Não é sinônimo. Só que tem uma coisa, assim, que chama muita atenção aqui. Foi a primeira coisa que eu e a Duda percebemos. Ele fala, venceram os judeus, o povo de Israel, a licitação. Chat do meu coração. Chat do meu coração. Quando uma empresa privada brasileira vence uma concorrência por aí, vocês sentem que o Brasil ganhou alguma coisa? Vocês pensam assim, caralho, povo brasileiro ganhou. Quando a Odebrecht ganha licitação no exterior, você pensa assim, é do povo, caralho. Povo brasileiro. É nosso. Comemora como se fosse um gol do Gabigol na Copa. O gol de bicicleta do Richarlison. É assim que você comemora. Falar que uma empresa privada de um país ganhou e aí o povo ganhou, você tá de brincadeira com a minha cara, né? Desde quando uma coisa é a mesma coisa? Agora é só Gabi, não tem Gabigol. Pra vocês verem como eu entendo de futebol, mas o Richarlison existe. Como se você do Rio comemorasse um gol do Flamengo, é isso. Exato, quando alguma empresa privada ganha uma licitação, você sai gritando é hexa na rua. Então é desde quando o povo ganha, quando uma empresa privada ganha licitação, ganha porra nenhuma, gente. Pelo amor de Deus. E do que se trata essa licitação? No abril passado, uma empresa israelense chamada Elbit Systems, que é uma das principais fornecedoras de equipamento militar para IDF, que é o exército de Israel, que tem esse nome que é um embuste do caralho, que é Forças de Defesa de Israel. Defesa, sim. O exército passando o rolo compressor em cima de gente viva tava se defendendo. E agora saiu uma matéria ridícula, acho que foi na CNN, falando sobre como... E, gente, perdão por falar isso em voz alta, mas é o tipo de coisa que não tem como esconder. E não tem como não compartilhar. Que as pessoas que estão voltando da faixa de Gaza, que fizeram parte do exército israelense, agora estão traumatizadas e nem conseguem comer carne por causa do que viram. Eu quero que se foda, velho. Eu quero que se foda num nível que eu não sei nem explicar. O maluco que passou um rolo compressor em cima de uma pessoa viva. Esse cara, assim, não existe cu no mundo pro tanto que ele tem que tomar. E isso é clássico dos Estados Unidos. Que é invadir um país e depois fazer um filme sobre como os militares dos Estados Unidos se sentiram tristes invadindo aquele país. E aí também a matéria falando sobre a, entre aspas, epidemia de suicídio entre os soldados da IDF. É pra gente ter empatia? Porque eu não tô conseguindo ter. Eu não consigo, desculpa. Deve ser uma falha de caráter minha, né? Tenho certeza que iam perguntar pra mim se eu repudio os ataques do Hamas. Bom, essa empresa, que é uma das fornecedoras de armamento e equipamento militar pra IDF, ganhou a licitação. O contrato era de quase R$1 bilhão, tá? E tá parado porque existem algumas divergências sobre a compra de armamento de Estado responsável por genocídio. É genocídio o que tá acontecendo. Então, a assinatura desse contrato foi adiada em maio desse ano por decisão do Lula. Principalmente por conta do agravamento das operações militares em Gaza. E nas fronteiras também do dito Estado de Israel, né? Existe também uma pressão muito grande para que o Lula revogue cooperações com Tel Aviv, que é uma coisa que tá fazendo hora extra. Só que isso aqui não é só uma política de governo, isso aqui é uma política de Estado também. Porque o Tribunal de Contas da União disse que a legislação brasileira impede empresas de negociarem com países em conflito. Então, isso aqui não é nenhuma coisa assim. Eu vou dizer uma coisa, quem dera fosse ideologia do Lula. Quem dera fosse ideologia do Lula. Isso aqui é mais uma política de Estado mesmo. País que tá cometendo genocídio, a gente não vai negociar com eles. E é isso aqui que o Múcio tá chamando de ideologia. É o que a gente fala, quem dera fosse.
Eu queria que fosse ideologia do Lula. Eu queria que o Lula fosse antisionista do jeito que ele tá falando. A gente não tem essa sorte, exatamente. Só que vocês acham que foi a única fala absurda dele? Não foi. Vamos lá. Nós, por exemplo, importamos potássio do Canadá quando nós temos a segunda maior reserva de potássio aqui. Mas por questão ideológica, a Constituição prevê. Mas como está embaixo da terra dos índios, nós não podemos exportar, nós não podemos explorar o nosso potássio. E assim outras coisas. Nós, por exemplo, importamos potássio do Canadá, enquanto temos a segunda maior reserva de potássio aqui, mas por questões ideológicas, como está abaixo da terra dos índios, ele falou desse jeito, nós não podemos explorar o nosso potássio, fecha aspas. Bom, vocês que acompanham o canal há mais tempo sabem que a gente fala de pautas indígenas aqui com bastante frequência. E nós falamos de pautas indígenas à revelia do algoritmo, porque todas as vezes que a gente faz um roteiro sobre isso, as visualizações despencam, o que não nos impede de continuar falando. E nós já falamos acerca da construção da ideologia acerca dos povos indígenas dentro das Forças Armadas. Inclusive falando daquele livro A Farsa Yanomami, que é uma coisa que é propagada dentro das Forças Armadas de que os Yanomami não existem e que, na verdade, eles são uma fabricação para tentar fazer um país independente e impedir o Brasil de ficar rico. Enfim, isso aqui é ele reproduzindo essa cartilha ipsis literis. Vocês nem precisam de muito pra saber disso. E, novamente, né? O cara pega um tema extremamente sensível, como esse, e fala que é questão de ideologia. E aí a direita vai dizer que ele tá sendo patriota, dizendo que o povo brasileiro tem o direito de explorar os seus recursos naturais. Gente, eu vou perguntar uma coisa pra vocês. Vocês veem essa revolta aqui das Forças Armadas a respeito do entreguismo da direita? De como a direita pega todos os recursos naturais, que não são de terras indígenas, e vendem pro exterior? Vocês veem essa revolta? Essas políticas de lesa pátria a respeito dos nossos bens materiais, água, distribuição de energia, minério, qualquer forma de recurso natural, terra. Vocês veem o exército falando assim, isso aqui é entreguismo, o capital estrangeiro que está explorando não fica proposto. Vocês já viram eles falando isso? Então por que isso aqui só se aplica às terras indígenas? Exato, eles ficam tristes se a gente não está vendendo o máximo possível. Nossas forças armadas são entreguistas. E aí eles vêm com essa ladainha de que aqui é pro povo brasileiro. Nunca foi sobre isso. Nunca foi. E aí vocês acham que se não tivesse essa proteção das terras indígenas e que se de repente pudesse se explorar tudo que tem em terra indígena, vocês acham que esses recursos iam ficar com a gente? Não que eu tô dizendo que isso seja bom, eu acho isso horrível. Mas a questão é, vocês acham mesmo que para além de ser horrível, isso ia ficar com o Brasil? Ia porra nenhuma. E de novo, mesma coisa. Questão ideológica aqui, antes fosse. Quem dera no Brasil a gente tivesse uma ideologia dominante que protege populações indígenas. O cara está dizendo que a proteção de terra indígena é por uma questão ideológica. Vocês acham que vocês vivem num país que é exemplo de proteção de indígenas? De novo, eu queria que fosse ideologia, do mesmo jeito que em Israel. Eu queria que fosse antisionismo. Eu queria que o Brasil tivesse uma ideologia dominante que impedisse a gente de negociar com um país genocida. Eu queria. Eu queria que a gente vivesse num país que tem ideologia dominante que protege as populações originárias. Eu queria. Mas não é. De novo, é a Constituição que define isso. Não só a Constituição, como a luta encarniçada de séculos dos povos indígenas para terem o mínimo da sua sobrevivência. Antes fosse ideologia. Não é o Lula, não é o PT, não é a Marina Silva que define essa merda. E aí o que o Múcio tá fazendo aqui? Ele tá criando munição pra oposição ao governo Lula. Claramente. Com esse tipo de fala que vocês estão vendo aí na tela, que é calculada. Porque ele sabe que quando ele faz esse tipo de afirmação, o jornal burguês não vai analisar. Só vai declarar. Ah, o Múcio disse que o Lula é cheio de ideologia e impede o Brasil de prosperar. Disse o Múcio. E nada, disse o Múcio. Ele disse, tá dito. E aí vocês acham que acabou, né? Você aí tá pensando, puxa, acabou. Ele falou de Israel, falou dos indígenas. Não. Você acha que ele, como um general paisana, ia deixar de falar sobre a ditadura militar? Vocês acham mesmo? Porque a esquerda achava que eles haviam projetado aquele golpe e a direita ficaram zangadas porque não se deu o golpe. Então nós ficamos sem ter com quem conversar, com quem discutir. Por quê? Porque se muita gente debita às Forças Armadas o golpe de 64, precisava ter creditado as Forças Armadas não ter havido o golpe em 2023. Foram as Forças Armadas que preservaram e seguraram a nossa democracia. Mas a sociedade sabe disso? Não. Abre aspas. A esquerda achava que elas, as Forças Armadas, haviam projetado aquele golpe do 8 de janeiro, tá? Do 8 de janeiro recente agora. E a direita ficou zangada porque não se deu golpe. Então, nós ficamos sem ter com quem conversar, com quem discutir. Por quê? Porque se muita gente debita das Forças Armadas o golpe de 64,
Precisava ser creditado às Forças Armadas não ter havido golpe em 2023. Foram as Forças Armadas que preservaram e seguraram a nossa democracia, mas a sociedade sabe disso? Não. Fecha aspas. Olha, eu não sei se vocês sabem, mas na ginástica artística existe dificuldade, né? Grau de dificuldade de acrobacia. Alguém me lembra? O salto lá da Simone Biles é o máximo? É categoria A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, eu acho que é o máximo, né? J é o máximo. Bom, eu acho que em acrobacia retórica, o Múcio conseguiu ir pra além da Simone Biles. Ele conseguiu chegar na letra K. Agora, a comissão lá que avalia a... Duplo twist fardado. Cara, me diz que você pensou nisso agora. Me diz que você pensou nisso agora. Eu te amo. Duplo twist fardado fez o meu dia, velho. E eu quero dizer aqui que todas as vezes que vocês falam que eu sou engraçado, eu não sou engraçado. O chat é engraçado. Duda, fala sério, se você tá assistindo agora, você não tinha pensado em duplo twist fardado? Obviamente que sim, eu te amo, cara. Eu te amo muito. Essa me atordoou, assim. Exatamente, o chat é uma competição e você acabou de ganhar. Ele venceu a de hoje. Meu Deus. Enfim, o que esse arrombado tá falando? Caso vocês não tenham acompanhado depois do 8 de janeiro, o que a direita começou a empurrar como narrativa? Bom, eles tentaram fazer colar que foi petistas infiltrados. Eu acho que por um breve momento vocês chegaram a ver isso, né? Não, na verdade, quem quebrou o relógio do Dom João VI lá foi um petista infiltrado. Depois eles começaram a empurrar a narrativa de que quem tentou fazer esse golpe eram seguidores mais extremos e menos bem informados, e que quem impediu o golpe de se executar foram as Forças Armadas. Esse foi a loucura, tá? A loucura vocês deveriam agradecer ao exército por não ter tido golpe. Sendo que, gente, não é verdade isso, pelo amor de Deus. Os depoimentos de todos os envolvidos estavam lá, tipo, era só as Forças Armadas pedirem pra gente sair que a gente saía. Os patriotas que estavam lá segurando em caminhão e acampando na frente dos bagulho e entraram lá e depredaram tudo, eram todos fiéis às Forças Armadas. As Forças Armadas não precisavam nem usar força física, era só pedir. Mas é lógico, por que o golpe não aconteceu? A gente já conversou sobre isso. Porque não tinha condição. Não tinha nem apoio interno suficiente, nem apoio externo. Não tinha nem apoio dos Estados Unidos. Esse era o nível. Foi um golpe tão mequetrefe que nem os Estados Unidos apoiaram. Eles conseguiram. Isso aqui é uma coisa digna de comenda. As Forças Armadas conseguiram maquinar o golpe que não teve apoio do imperialismo estadunidense. Lembrando que os acampamentos foram nos quartéis, né? Mas não, as Forças Armadas é que impediram. E aí esse filho da puta vem me dizer que a gente debitou das Forças Armadas o golpe de 64, mas a gente tem que creditar por não ter tido golpe. Gente, duplo twist fardado, bicho. A única coisa que eles não tiveram foi capacidade de dar esse golpe. Os caras estão tentando desestabilizar o governo desde a época da Dilma. E só não desestabilizavam na época do Lula porque o Lula peida pra milico. O Lula tem uma postura passiva com os militares. Quem teve uma postura minimamente de enfrentamento foi a Dilma. Principalmente com a Comissão Nacional da Verdade. Que irritou muitos militares e que foi uma das coisas que alçou o Bolsonaro como essa figura que a gente conhece hoje. Porque o Bolsonaro era do porão da ditadura. E aí, de repente, com a Comissão Nacional da Verdade, o que as Forças Armadas mais precisavam era de um maluco que estava disposto a dar a cara a tapa e defender o porão. Coisa que não se fazia tão em público. Mas aí vem o Bolsonaro, chega em público e fala assim: ah, eu quero saudar aqui o Ustra. Era justamente desse tipo de imbecil que eles estavam precisando naquele momento. E aí, novamente, a gente tá trazendo aqui pra vocês o fato de que o Múcio tá querendo inflamar a oposição contra o Lula. E vamos ver a maneira... Isso é uma coisa interessante, eu recomendo pra vocês. Quando vocês tiverem a dúvida de como as coisas estão repercutindo, dá uma olhada nas revistas e jornais fascistas que a gente tem, né? Eu vou pegar uma das revistas mais fascistas, talvez a mais fascista que a gente tenha, que é a Oeste, né? E às vezes a gente olha Gazeta, Oeste, Jovem Pan, essas coisas pra ver como eles estão falando das mesmas coisas. Júlia Zanazzi, né, diz que declaração de José Múcio Monteiro sobre interferência ideológica configura antissemitismo. Gente, o que essa mulher aqui, de flores absolutamente insuspeitas na cabeça, tá falando? Insuspeitas, tá? Não suspeitem de absolutamente nada das flores na cabeça dela. É tradição e cultura. Tradição e cultura e ancestralidade. Ela tá pegando a fala do Múcio e dizendo que o Lula é antissemita. É isso. Ela tá pegando a fala do Múcio, e é esse tipo de munição que ele queria. Ele criou o factoide pra gente, que nem essa mulher aí, que nem essa revista, pegarem e falar: ó aqui, ó a galera falando que o Lula, ó aqui, ó. Agora eu levantei a bola pra mim mesmo, né? Aqui, ó, você vê, ó. É isso que a direita tá fazendo. É isso que a direita tá fazendo, tá? A direita, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Deputada Midsummer, exatamente.
Isso aqui é muito telefone sem fio. Que começa com uma licitação por conta de genocídio, que chega no Múcio como sendo ideológico e termina na Zanata como sendo antissemitismo. Eu tava esperando o áudio. Poxa, gente, é surreal quando a gente vê, por exemplo, a galera da extrema-direita lá nos Estados Unidos falando o Lula está perseguindo opositores. Ou, nossa, o Lula é um ferrenho, o Lula odeia Israel. Gente, quem dera que o Lula fosse um líder latino-americano combativo ao genocídio de Israel. Ele não é. Ele é muito pouco combativo. O Petro é um dos mais combativos, se a gente for falar da social-democracia latino-americana. A gente recentemente falou do Petro. O Petro foi um dos primeiros a falar que era genocídio, que ele repudiava. E isso sem falar do Chaves. O Chaves denunciava, assim, o tempo todo. O Chaves denunciava tudo, né? Na TV, em público, mostrando foto e o caramba, assim. Isso foi uma das coisas que mais irritou os Estados Unidos. Infelizmente, o nosso governo é muito tolerante com a política de Israel. Muito tolerante, tá? E aí, por que ele tem feito isso justamente agora? É isso que eu queria trazer pra vocês, né? Pra concluir. Ele tá criando essa instabilidade por conta disso aqui. Continuidade de Múcio no governo é insustentável. Você que tá cortando aqui. O Múcio provavelmente vai cair. E como ele sabe que ele vai cair, ele tá tocando fogo no parquinho. Entendem? Então, provavelmente vai ter uma reforma ministerial que o Lula vai trocar alguns ministros pro bem e pro mal, tá? Mais pra mal do que pra bem. E o Múcio provavelmente vai ser um dos que vai sair. Então ele tá aproveitando a posição que ele tem pra falar tudo, pra ser o porta-voz das Forças Armadas. Morre atirando, é isso que ele tá fazendo. E aí ele vai fazer o papel dele de ser um general à paisana ao máximo até ele sair. Pra criar o máximo possível de oposição interna ao governo Lula e criar o máximo de factoides possível pra esse tipo de jornal facho, que nem a Revista Oeste, propagar isso aos 7 ventos. Aos 7 continentes, aos 4 ventos. As 5 rosas do vento. E aí, por que o Lula tá deixando, né? Por que o Lula tá apanhando quieto? Porque o Lula tá com receio de que ele tirar o Múcio seja visto pelas Forças Armadas como uma afronta. Lembra que a gente fala que ele peida pra milico? Então, como o Lula já vai tirar o Múcio, o medo dele é a oposição das Forças Armadas se pronunciar cada vez mais. Então ele tá deixando. Tá deixando bater, tá deixando bater, tá deixando bater. Pra tentar colocar panos quentes na saída do Múcio, que tá ficando completamente insustentável. Porque o Lula tem essa política de agradar 2 senhores ao mesmo tempo. De acender vela pra Deus e pro diabo. Tudo isso pra se manter no poder, porque ele sabe a força que as Forças Armadas têm pra derrubar um governo. Todo dia tem esquema aqui. Todo dia tem esquema. Por isso que a gente fala que um dos cavaleiros do apocalipse é jornalismo declaratório. A insustentável leveza do Múcio. Hoje vocês estão assim, ó. Deve ser o calor. Faz todo mundo ficar com o patati patatá. Cheio de graça, né? O chat não é Ave Maria, mas tá cheio de graça. Então vocês, né? Peguei o esquema! Vocês pegaram o esquema.